Como a psicocibernética mudou a minha vida e pode fazer a mesma coisa por você. Há dois tipos de livros de autoajuda: aqueles que lemos e dizemos excelente e aqueles que vivenciamos com tanta intensidade que transformam positivamente nossas vidas para sempre. Quando de fato desfrutamos um livro de autoajuda, somos capazes de marcar o dia e a hora em que acidentalmente o encontramos ou quem o citou. E mais, ainda conseguimos determinar com clareza a distinção entre quem costumávamos ser e quem nos tornamos depois dele. É isso que acontecerá quando você ler Psicocibernética, famoso clássico do gênero autoajuda, escrito pelo médico Maxwell Maltz. Desde que foi publicado pela primeira vez, em 1960, Psicocibernética já vendeu mais de 35 milhões de cópias em todo o mundo. Como consequência, leitores que vivenciaram de verdade essa obra alcançaram sucessos em níveis expressivos. A própria indústria de autoajuda também mudou. Hoje, praticamente tudo escrito e discutido sobre visualização ou imagens mentais não só sofreu influência diretamente do trabalho de Maltz, mas também está alicerçado nos princípios da psicocibernética. Como conheci a psicocibernética? Em fevereiro de 1987, pouco depois de concluir o ensino superior e me mudar para a Califórnia, decidi entrar no ramo de personal trainer. Como havia conquistado um título nacional de luta livre na universidade e sido treinado pelos campeões olímpicos Dan e Bruce, percebi que tinha alguma coisa valiosa para ensinar não só aos jovens atletas, mas também a qualquer pessoa que desejasse entrar em forma. No entanto, mesmo embarcando na carreira, ainda sentia que algo me impedia, uma voz interior dizendo que eu não era bom o bastante, que não conseguiria. Para ser sincero, primeiro, não tinha experiência em negócios. Segundo, dispunha de pouquíssimo dinheiro. Terceiro, no fundo, eu já me sentia um fracasso antes de começar. Imagine isso. Eu queria um sucesso, mas me sentia fracassado. Por quê? Quando penso nessa pergunta, lembro que, no ensino médio, meu objetivo era lutar por Dan Gable na Universidade de Iowa. Alcancei a meta, mas não era o carinha número 1 na minha categoria de peso. Na verdade, era quase sempre o número 2. Participei de muitas lutas em torneios e dual e venci a maioria, porém não estava no banco do motorista. Assim, depois da minha segunda temporada, me transferi para a Universidade de Edinburgh, na Pensilvânia. Durante meu primeiro ano em Edinburgh, estabeleci um recorde de 39 vitórias em uma única temporada para a equipe e conquistei o título nacional de NCAA 2. Depois de ganhar o título da Divisão 2, fiquei em 7º lugar no país e me classifiquei para o torneio da Divisão 1, o qual eu queria vencer, pois já havia vencido o outro. Bem, fiquei longe disso, bem longe. Fui triturado, ainda que estivesse comprometido a voltar como um veterano e compensar minha péssima apresentação anterior. Durante meu último ano, ainda que tivesse desenvolvido muito mais competência, tornei a ir mal, 5º lugar na Divisão 2. Sem classificação para a Divisão 1. Agora consigo discernir muitas razões do porquê daqueles resultados, mas na época não as entendia. E quando comecei meus negócios, suspeito que essas mesmas razões despertavam em mim preocupação e medo do futuro. Por obra do destino, no início de maio de 1987, quando eu estava quase desistindo por falta de clientes, Jack, um empreendedor de sucesso de 57 anos, inscreveu-se em 12 aulas. Sempre que ele aparecia para treinar, esquadrinhava os livros que havia em meu escritório, o que desencadeava um entusiasmo e discussão sobre o que estávamos lendo. Na 5ª aula, quando Jack estava tomando fôlego entre os golpes, ele me fez a pergunta que transformou a minha vida. Matt, você já leu Psicocibernética? Não, respondi. É legal? Bem, é tipo uma bíblia de autoajuda. Você precisa lê-lo. Nos 10 minutos seguintes, Jack falou sobre sucesso e autoimagem. Contou-me que o Dr. Maltz fora um médico cirurgião plástico, o responsável pela descoberta de que uma pessoa não consegue se vislumbrar para além do modo de como se vê. Nosso futuro, disse Jack, é controlado por um projeto mental que está em nosso subconsciente, o qual determina o local ao qual pensamos que pertencemos. Portanto, se você deseja conquistar mais clientes e ganhar mais dinheiro, precisa aprimorar sua autoimagem.
Tentar alcançar o que se quer sem expandir sua autoimagem não desencadeia uma mudança positiva duradoura. Terminada a aula, entrei em meu carro e dirigi até a livraria mais próxima, a Capitola Book Café, de cuja estante peguei um exemplar de Psicocibernética e voltei ao meu escritório para começar a ler. No prefácio, que aparece em sua versão original nesta edição, o Dr. Maltz escreveu: esse livro foi projetado não apenas para ser lido, mas para ser experimentado. Você pode adquirir informações lendo um livro, mas, para experimentar, deve reagir criativamente à informação. Ele aconselha aos leitores que pratiquem as técnicas do livro e só façam julgamentos após um mínimo de 21 dias, o tempo que, de fato, a pesquisa agora confirma ser necessário para efetivar a mudança. Também aconselha não analisarem em detalhes as técnicas, criticá-las ou intelectualizar sobre elas. Você só pode comprová-las, acrescenta, fazendo e julgando os resultados por si mesmo. Beleza, foi isso que eu fiz. E logo comecei a entender por que me sentia um fracasso e como aquela medíocre autoimagem estava me impedindo de deslanchar meus negócios. Sintetizando, eu me sentia um fracasso porque revivia a todo momento minhas decepções, minhas perdas, meus contratempos, meus fracassos. Todos os dias, quando me sentia mal, parecia que havia esfregado o rosto no estrume de lembranças negativas, em vez de banhá-lo com a água limpa das lembranças daquilo que desempenhara bem. Aqui já está um resumo do que eu diria a mim mesmo. Sim, conquistei meu objetivo de lutar em Iowa e de ser treinado por Dan Gable, mas não fui de fato o sujeito do time. Eu era o número 2. Sim, consegui uma bolsa integral em Edimburgo e ganhei um título nacional, mas não ganhei a divisão 1, tampouco a divisão 2 como veterano. Sim, estabeleci um marco de vitória em uma única temporada, mas não venci todas as lutas. Ainda que tenha alcançado algo que quase todos os atletas nunca vão conseguir, pensava ser um fracasso porque não vencera tudo. Além disso, não percebia que objetivos e pensamentos positivos não bastam. Ninguém nunca havia me falado de autoimagem. Aprender a auto-hipnose, que eu achava que me ajudaria a levantar o astral. No entanto, ninguém nunca me ensinara a voltar ao passado e reviver minhas melhores recordações. Nunca me ensinaram a imaginar o que eu queria, muito menos a sentir que poderia ter o que desejava. E tenho. O sentimento de fracasso se arraigava em meus ossos, em meus negócios e em tudo que eu fazia. De novo, eu estava estabelecendo metas para mim mesmo. Queria ter sucesso, entretanto duvidava da minha competência para treinar pessoas. Afinal, quem eu era? Não era um campeão mundial ou olímpico, mas apenas um campeão nacional. Conforme devorara o livro Psicocibernética, descobria e experimentava o que precisava fazer todos os dias, algo que nunca fizera antes. Entrar neste lugar que o Dr. Maltz chamava de teatro da mente. Fechava meus olhos, então lembrava e revivia os melhores momentos da minha vida, vendo-os como um filme mental. Minhas vitórias, meus sucessos, meus tempos mais felizes. Depois de reviver e reexperimentar o meu melhor, consegui ligar um interruptor e usar minha imaginação do mesmo modo que usava a memória. Consegui imaginar e sentir que estava alcançando um objetivo no futuro, mas vivenciando-o como se estivesse acontecendo naquele exato momento. Quase como se fosse a lembrança de outro objetivo cumprido. Assim que dominei essa técnica, tudo começou a mudar para mim. Instantaneamente, sim, instantaneamente mesmo, me senti bem, feliz, bem-sucedido, vencedor. Foi uma sensação estranha, intelectualmente sem sentido. Como poderia ser feliz agora? Como poderia me sentir bem-sucedido agora? Como poderia me sentir um vencedor agora? Então, eu não precisava atingir esses objetivos para me sentir bem, para ser feliz? E todos os fracassos? Apenas desapareceram? Eu não deveria me sentir mal para sempre por não ter conquistado tudo o que me propusera? Pois bem, é aqui que psicocibernética não pode ser compreendido por meio de uma leitura passiva. É aqui que não pode ser entendido por meio de análise, argumento, debate ou intelectualização. Você precisa experimentar a realidade dos mecanismos apresentados para conhecer a verdade. A simples leitura das palavras nem lhe mostrará, nem lhe dará a experiência de verdade. Desde aquele fantástico dia de maio de 1987, tenho alcançado muita coisa. A lista de conquistas, realizações e vitórias de que eu me lembro é bem longa.
Num curto prazo, construí um negócio bem-sucedido de personal fitness. Em 1997, aos 34 anos, venci um campeonato mundial de Kung Fu em Pequim, na China. Venci os chineses na casa deles, coisas que nenhum outro americano havia feito. Desde então, escrevi livros e criei programas fitness e artes marciais que encontraram um público mundial. Em 2003, meu amigo Dan Kennedy, que na época presidia a Psycho-Cybernetics Foundation, me pediu que assumisse o site da fundação. Passado 2 anos, comprei a empresa e desde então ministro seminários sobre psicocibernética e conduzo treinamento individual e em grupo, assentando as técnicas e os princípios dela. As muitas pessoas com quem tenho trabalhado vão testemunhar que alcançaram sucesso de maneiras que jamais pensaram ser possíveis. Empresários, médicos, vendedores, atletas, advogados, treinadores, professores, músicos, escritores e outros profissionais de todas as esferas têm recorrido ao conhecimento que o Dr. Maltz ensinou com tanta eloquência. A vida deles, assim como a de milhões de outros já apresentados à psicocibernética, tornou-se ótima no agora e no futuro. À medida que for lendo esse livro, um dos muitos segredos que entenderá é o seguinte: você pode ser feliz agora, assim como todos os dias em que estiver trabalhando para alcançar seus objetivos. Quando descobrir a felicidade ao longo do caminho, em vez de aceitá-las após atingir um objetivo, já terá cumprido a promessa da psicocibernética. Em seu livro I Can See Clearly Now, Consigo Ver Claramente Agora, o Dr. Wayne Dyer escreveu sobre a influência da psicocibernética em sua carreira. E é fácil entender porque ele gosta tanto de dizer que não há caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Nessa edição de Psicocibernética, as palavras do Dr. Maltz permanecem quase idênticas, razão pela qual a mensagem resplandecerá sobre você como o sol. As mudanças foram poucas e destinam-se apenas a tornar o texto mais acessível ao leitor contemporâneo. Minhas contribuições para a magistral obra do Dr. Maltz incluem esse prólogo e um prós-fácil, bem como comentários que, acredito, vão lhe propiciar orientação e compreensão extras ao usar o processo de aprimoramento da autoimagem. Entre em contato comigo por meio do psychocybernetics.com, enviando quaisquer perguntas ou comentários sobre este livro e o trabalho do Dr. Maltz, ou também para obter informações sobre coach, seminários, certificação e oportunidades para continuar propagando essa mensagem em todo o mundo. Matt Furey, presidente da Psycho-Cybernetic Foundation.